Fala rapaziada, me chamo Macário Chips e hoje vou mandar as melhores análises e palpites para os jogos do domingo. E no final do vídeo aquele bilhete pronto que nós estamos invicto, hein? 4 bilhetes, 4 greens. Vamos embora pra tela. Bom, no campeonato francês a única coisa que eu vejo de bom aqui é no jogo do Marseille e Lyon, tá? São dois times over, ou seja, que faz bastante gols. Vamos olhar as estatísticas ali, ó. Vamos começar pela França e o único jogo aqui que eu vejo de bom é o jogo do Marseille e Lyon, tá? São dois times over, ou seja, que sai bastante gols. Vamos olhar as estatísticas ali na tela, vamos lá. Mais de 0,5 gols no HT, ou seja, no gol no primeiro tempo nos últimos 10 jogos. Quando o Marcelo jogou em casa, em todos bateu gol no primeiro tempo, tá? O Marcelo jogando em casa, nos últimos 10 jogos, em todos saiu mais de um gol e meio, tá? Vamos olhar do lado do Lyon. Nos últimos 10 jogos, o Lyon jogando fora de casa, ele marcou gol em 9. Ele marcou gol em 10, perdão, ele marcou gol em 10. E nos últimos 10 jogos ele venceu 9 e não perdeu 9. Ou seja, vai ser um jogo bem movimentado. Então o que eu pegaria para esse jogo aqui? Mais de um gol e meio, tá? Tá pagando uma odd de 1,22, tá ótimo, uma odd aí para completar o bilhete, para fazer uma dupla. E o que eu pegaria também? Um gol do Lyon, tá? Porque nos últimos 10 jogos ele marcou pelo menos um gol, fechou? Tem Endrick em campo, então eu pegaria um gol sim do Lyon. Bundesliga, vamos falar de Stuttgart e Wolfsburg, tá? Stuttgart é o quarto colocado, vai enfrentar o Wolfsburg, que é o 17º, é o penúltimo colocado, ele tá remando, já quase rebaixado. Então o que eu pegaria aqui? Aquele bilhete que você vai colocar 15 jogos, eu pegaria sim a vitória do Stuttgart, tá? Você vai fazer aquela dupla, aquela tripla que você vai entrar um pouco mais alto. Stuttgart para vencer um dos tempos, tá? Vai um pouco mais safe, porque se ele vencer o primeiro ou vencer o segundo, já paga green ali. Por que eu gosto desse mercado? Por exemplo, o Wolfsburg começou bem e fez 1-0. Igual o Borussia Dortmund hoje fez 1-0 no Bayern de Munique. Se só o Stuttgart empatar no segundo tempo, só fazer 1-1 no segundo tempo, você já ganha, porque você ganhou o primeiro tempo, você ganhou o segundo tempo, tá? Você perdeu o primeiro tempo, mas ganhou o segundo tempo. Na Holanda, a única coisa que eu vou fazer aqui é nesse jogo do Twente e Feyenoord. Bom, a Holanda vocês sabem que é um jogo muito over, sai gol, toma gol, cara, é absurdo. Vamos olhar a estatística ali, mas de antemão eu já busco mais de um gol e meio nesse jogo entre Twente e Feyenoord aí. Twente jogando dentro de casa, nos últimos 9 jogos teve mais de um gol e meio em 9. Do lado do Feyenoord, nos últimos 10 jogos jogando fora de casa, pelo menos ele marcou um gol em 9. Bom, do lado do Feyenoord, nos últimos 10 jogos jogando fora de casa, em 9 jogos ele marcou um gol. Ou seja, 90% dos jogos jogando fora de casa ele marcou um gol. Nos últimos 10 jogos do Feyenoord jogando fora de casa, em 8 teve mais de um gol e meio. Ou seja, é um jogo over. A Holanda é um jogo muito over. O que eu buscaria aqui? Mais de um gol e meio é chover no molhado. Vocês sabem que mais de um gol e meio tem muito valor, principalmente numa odd 1,12, tá? É uma odd para completar um bilhete. E esse ambas marcas aqui vem muito quente, cara, porque o Twente jogando de casa vai querer fazer, vai querer pontuar, vai querer fazer alguma coisa, deve abrir o placar. Ou deve abrir o placar, ou deve fazer pelo menos um gol. E o Feyenoord vai correr atrás do resultado ali, para poder pelo menos empatar ou também sair ganhando ali. Então, esse ambas marcas 1,50 tem muito valor. Manchester United e Crystal Palace, é o time do diabo. Meu Deus do céu, cara, apostar nesse time aqui é complicado. Mas, nos últimos jogos, olha aqui os últimos jogos do Manchester United. Nos últimos 5 jogos ele venceu 4. E o Crystal Palace nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Tá? O que eu buscaria para esse jogo aqui? O Manchester United dentro de casa, ele venceu 8, empatou 3 e perdeu 2. Só perdeu 2 jogos. É difícil falar isso, mas existe a boa fase do Manchester United, né? Bom, o que eu pegaria aqui? Dupla chance do Manchester United, deve estar em torno ali de 1,20 a 1,17. E eu pegaria um gol do Manchester United. Por quê? Vamos para a tela olhar. Nos últimos 10 jogos do Manchester United jogando de casa, ele marcou um gol em todos. Por isso que eu vou pegar esse um gol do Manchester United. Deve estar pagando 1,15 ou 1,10. Junto com dupla chance, por conta dos últimos 5 jogos ele venceu 4, vai dar em torno ali de 1,30 e 1,35, tá? Então, para mim, o jogo do Manchester United é chance dupla Manchester United e um gol do Manchester United. Uma dica, fica fora desse jogo. Manchester United é difícil pra caramba de apostar. Tá? Mas como tem poucos jogos, eu decidi falar um pouco sobre Manchester United aqui, beleza? Arsenal e Chelsea, o jogão da rodada da Premier League, aí, um clássico da Inglaterra. O Arsenal é o primeiro colocado, enfrenta o Chelsea aí, que é o time mais safado que existe, né? Que oscila pra caramba. O Arsenal que também tá quase escapando no campeonato. O City venceu hoje contra o Leeds, ficou a 2 pontos. Isso vai trazer uma pressão pro vestiário. O que a gente pode buscar aqui? Nesse jogo aqui, vamos lá. Nos últimos 10 jogos do Arsenal em casa, ele marcou gol em 10. Ou seja, em todos os jogos em casa, nos últimos 10 jogos, ele marcou gol em 10.
beleza? Nos últimos 10 jogos do Arsenal em casa teve mais de um gol e meio em 9, ou seja, 90% dos jogos em casa do Arsenal nos últimos 10 jogos teve mais de um gol e meio. Vamos olhar pro lado do Chelsea agora. Nos últimos 10 jogos do Chelsea fora de casa, em 8 teve mais de um gol e meio, ou seja, 80% dos jogos saiu mais de um gol e meio. Olhando os dois lados ali, tem em torno de 85% de chance de sair mais de um gol e meio. Vamos ver quanto tá essa odd aqui. 1,22 eu pego esse mais de um gol e meio, tá? Essa odd deve subir um pouco com 10 minutos, porque é um clássico, não deve ser um jogo tão fácil de sair gols ali com 20, 30 minutos, mas mais de um gol e meio tem muito valor, principalmente porque a gente acabou de ler aqui. Quero buscar uma odd melhor, porque é um clássico, é um jogo que tudo pode acontecer. Mais de um gol e meio e um gol do Arsenal, porque nos últimos 10 jogos do Arsenal dentro de casa, ele marcou gol em todos. A odd já vai para mais ou menos 1,30, talvez 1,35, tá? Vamos falar de vitória? Vamos falar de vitória. Vamos lá. Tem valor essa vitória do Arsenal 1,60? Não tem valor, tá? É um clássico, é um jogo duro. O Chelsea não é um time besta, independente se ele oscila bastante. Mas você sabe que o Chelsea ganha de 4-0 do Barcelona e perde de 1-0 pro Leeds. Ganha do Manchester City, dando exemplo, tá ganhando do Manchester City e perde pro último colocado. É o que acontece com o Chelsea, então a gente não pode subestimar o Chelsea. O que eu pegaria do Arsenal aí? Eu pegaria a vitória do Arsenal ao vivo se ele estiver mandando no jogo, se ele estiver pressionando no jogo. A odd 1,80, 1,90 eu pegaria. Pré-live, o que eu pegaria no máximo aí? Arsenal para vencer um dos tempos, porque tá jogando dentro de casa. Arsenal para vencer um dos tempos deve estar pagando em torno de 1,35 a 1,30 dentro de casa. Sendo que a gente sabe que em todos os jogos ele marcou do gol dentro de casa, tem valor. Se ele tomar um gol no primeiro tempo, ele empata no segundo, vence um dos tempos. Ou ele faz um gol ali no final do primeiro tempo, tá pago. Falar de campeonato italiano, mais conhecido como a máfia italiana. Cremonese e Milan às 8h30 da manhã. Cara, tu vai acordar cedo pra tomar head no Milan? Fica de fora desse jogo, vai. Mas vamos analisar. Mas fica de fora desse jogo, tô sendo sincero com você. Mas vamos olhar ali, ó. Nos últimos 5 jogos do Cremonese, ele perdeu 4. É um time super fraco, saco de pancada, perde pra todo mundo, tá? Olha lá, nos últimos 10 jogos do Cremonese em casa, ele não venceu em 10. Ele não venceu em 10. Não marcou em 8, tá? É um time que não faz gol e que perde quase todos os jogos, beleza? Então, diante disso, a gente tem muito valor sim na vitória do Milan. Só que, cara, tu vai acordar 8h30 pra tomar head no Milan, cara. Quer pegar? Quer colocar o Milan? Cara, coloca naquele bilhete que vai colocar 15 jogos. Mas não faça dupla com o Milan não, cara. Acorda cedo, vê o jogo. Se o Milan estiver mandando o jogo, aí você entra. Mas mesmo assim é difícil, cara. Vocês sabem como o Milan tropeça aí? Acabou de perder pro Parma de 1-0. Era super favorito, jogando de casa, mandando de jogo, tomou um gol. E aí? Então, eu tô aqui para analisar e tô aqui para ser sincero com vocês. Tem valor a vitória do Milan? Tem valor porque o Cremonese é horrível. Nos últimos 5 jogos perdeu 4. E nos últimos 10 jogos dentro de casa não marcou em 8. Tá? É um time que não marca gol, que perde. Mas é de manhã. Vocês sabem que tem aquela mística de manhã ali, pelo amor de Deus, cara. De manhã que eu falo no horário daqui, né? Lá não é de manhã. E é o Milan, que a gente sabe que a qualquer momento pode nos surpreender negativamente, beleza? Tem valor a vitória do Milan? Tem valor. Eu vou pegar só naquele bilhete ó, de 15. Fora isso, eu tô fora. Bom, da La Liga aqui, a única coisa que eu vejo de bom é o Real Betis e Sevilha, tá? Vamos lá. Os últimos 10 jogos do Real Betis, jogando dentro de casa, teve mais de um gol e meio em 9, ou seja, de 10 jogos, 90% dos jogos saíram mais de um gol e meio. Bom, o Real Betis é um time que ataca muito, que pressiona muito o adversário, tá? Geralmente faz gol, geralmente eu busco até gols do Real Betis, tá? É uma coisa que até vou sugerir para vocês. Buscar um gol do Real Betis. Deve estar em torno ali de 1,20 a 1,25 contra um Sevilha que toma gol pra caramba e vamos ler ali. Olha lá, nos últimos 10 jogos do Sevilha, ele sofreu um ou mais gol em 9. Dos últimos 10, 90% dos jogos ele sofreu gol. O Real Betis é favorito? É favorito, mas não é um time assim extraordinário pra gente poder pegar a vitória, tá? Se você quiser pegar alguma coisa a favor do Real Betis, veja o jogo, tá? Mais de um gol e meio num áudio em 30 tem valor? Tem valor e eu pegaria sim esse mais de um gol e meio, tá? Então, palpites para esse jogo do Real Betis? Um gol do Real Betis e mais de um gol e meio. Mais um jogo aí pra gente completar o bilhete aí, mais de um gol e meio no jogo do Rangers e Celtic, clássico lá na Escócia, tá? Vamos olhar a classificação ali, ó, os dois estão brigando para tentar chegar no primeiro colocado, tá? O primeiro colocado tá com 63 pontos e eles estão ali, um com 56, que é o Rangers, e o Celtic tá com 54, tá? Eles deram uma patinada no começo da temporada por conta da venda de jogadores e voltaram com tudo aí, cara. Clássico, tem tudo para sair o ambas marcas, mas eu não vou pegar o ambas marcas, vou completar o bilhete com essa odd de 1,20 aí, no mais de um gol e meio. Olha lá, nos últimos 10 jogos teve mais de um gol e meio em 8 no lado do Rangers, tá? No lado do Celtic, nos últimos 10 jogos ele marcou gol em todos,
tá? 100% ele marcou gol. Lá, no ambas marca sim em 8 no lado do Celtic, tá? Então, cara, é bem ofensivo. O jogo na Escócia, cara, é uma loucura. É gol a todo lado. Já vi o jogo do Celtic ele ter 4-4 no primeiro tempo. Uma loucura, cara. Lá, nos últimos 10 jogos do Celtic, em 9 teve mais de um gol e meio, tá? Então, olhando ali, tem 85% de chance de passar esse mais de um gol e meio. Então, essa odd 1,20 pra mim, cara, sensacional pra completar um bilhete. Vamos falar de dois favoritos pra você acompanhar ao vivo e pegar uma odd boa ali? Vamos lá. Midtjylland contra o Brøndby. Desculpa, não sou bilíngue, vou falar da maneira que eu consigo falar aqui, beleza? Agora eu vou falar mandante e visitante, beleza? O mandante ali, que é o favorito, está em segundo colocado com 45 pontos, tá a 2 do primeiro colocado. E esse mandante aí, que é o Midtjylland, cara, ele é o brabo lá da Dinamarca, tá? É um time que várias vezes foi campeão e tá se recuperando no campeonato, tá a 2 pontos do primeiro colocado. Vai jogar dentro de casa, vai jogar a vida para vencer esse jogo, para reassumir a liderança, beleza? Vai enfrentar o Brøndby, que é um time ali bem inferior, pode ver que tá a 12 pontos dele, tá? Então o que eu buscaria aqui? Pré-live eu buscaria Midtjylland vencer um dos tempos, colocava esse jogo como favorito, acompanhava esse jogo. Se o Midtjylland estivesse amassando ali, pô, mas tá 0-0 com o primeiro tempo ali, com uma odd 1,60, 1,70, 1,80, eu compraria essa vitória, tá? Porque é um time super favorito, pode ver ali, dos últimos 5 jogos venceu 5, tá? Vai enfrentar um time que é bem inferior a ele, tá? Mesmo que seja terceiro colocado, mas uma diferença muito grande de investimento e de jogador de qualidade, beleza? Um favorito aí para você pegar no bilhete ali, vencer um dos tempos, bem safe, e também para acompanhar ao vivo para pegar uma odd melhor. Semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Vamos lá, vamos às estatísticas aqui para ver o que a gente consegue buscar nesse jogo. Vamos lá. Nos últimos 10 jogos do Palmeiras, em 8 jogos, ou seja, 80% dos jogos saiu mais de um gol e meio. Vamos olhar do lado do São Paulo. Nos últimos 10 jogos do São Paulo, em 9, tá aqui ó, em 9, tá? Saiu mais de um gol e meio, ou seja, 90% do lado de São Paulo. Juntando os dois, ou seja, dá 85% de chance de sair mais de um gol e meio. É um clássico, é um jogo um pouco mais duro, tá? Então essa odd deve estar pagando em torno de 1,40? Não, 1,33, mas tem valor. É um jogo de mata. Se o Palmeiras fizer gol, o São Paulo vai ficar louco para poder empatar, porque senão tá sendo eliminado. E vice-versa, São Paulo fez um gol, vai ficar louco para poder empatar. Então a gente tem que torcer para sair o primeiro gol. Saiu o primeiro gol, o outro time vai colocar todos os carros ali para poder pressionar o time, para poder sair mais de um gol e meio. Então, a 1,33 tem muito valor sim essa odd, tá? E eu pegaria assim. Palmeiras é favorito? É favorito, mas isso aqui é um clássico. Clássico não se aposta em vitória. Não existe favorito em clássico. Iguala muito, tá? Coisa que eu buscaria aqui, a não ser, tem que olhar o juiz, tá? Se for o Rafael Claus e se for o Darão, que eu tô fora. Mas eu pegaria ali os dois times ter 2 cartões no jogo, beleza? É um jogo pegado, tá? Por conta das polêmicas dos últimos jogos lá, de pênalti que foi dado, pênalti que não foi dado pro São Paulo, é complicado, esse jogo deve sair bastante cartões. Bom, bons jogos analisados, palpites aí enviados para vocês. Agora aí, não deixe de curtir, comentar e se inscrever, porque todo dia às 18 horas terá o vídeo aqui. Bom, para vocês aí, o bilhete pronto aí do dia. Vambora! Pro bilhete do dia, eu vou buscar mais de um gol e meio no jogo do Betis e vou buscar um golzinho do Leão fora de casa. Vambora!